Boa noite, pessoal. Nessa aula, nós vamos tratar sobre os textos normativos. Esses textos são os que estabelecem regras, leis, ditam as normas para organizar nossa vida em sociedade, tá? Então, eles são textos diferentes do que a gente está acostumado a trabalhar em sala de aula, né? Que são os narrativos, os contos, os textos que trazem uma história. Esses não. Esses são um pouco diferentes na forma de escrever, na linguagem, no formato mesmo do texto, na estrutura dele, tá? Vocês vão perceber isso conforme a gente for trabalhando aqui, tá bom? Esses textos são organizados por artigos, incisos, parágrafos, que ajudam a gente a identificar onde está cada parte que fala relacionada a cada assunto e a compreender, porque é como se houvesse uma hierarquia. Então, vem um depois do outro, eles são complementos um do outro, tá? E a linguagem também é escolhida de acordo com a intenção do texto, de acordo com a função social dele, na verdade, né? Então, quando o texto ele vem trazer para a gente o que é dever, por exemplo, né, uma regra, uma lei de deveres, a linguagem empregada são verbos que dão esse sentido de obrigatoriedade, né? Como se fosse uma ordem, não dando outras possibilidades, é obrigatório tal coisa. Se é um texto que vai trazer para a gente a ideia de direitos, né? Os verbos dão essa ideia de permissibilidade, ou seja, existe uma outra possibilidade, pode ser escolhido aí uma das formas, tá? Então, a linguagem nesses textos, ela tem que ser empregada de acordo com a função dele. Alguns desses textos, eles foram ao longo do tempo adaptados para novas versões que acabam se tornando mais fáceis de compreender, mais divertidas, tá? Como história em quadrinhos, poemas, letras de música. Mas transmitem a mesma informação, as regras e as leis, e respeitam, né, aquilo que foi escrito no texto original. Por exemplo, nesse slide aqui, eu coloquei para vocês uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, em que eles tratam o Estatuto da Criança e do Adolescente, o conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Claro que a linguagem da história em quadrinhos é adaptada, porque daí usa-se a linguagem da HQ mesmo, né? Comum, a linguagem mais informal, porém, as partes que ele traz, os artigos, os incisos que são do texto original, ele mantém essa fidelidade, tá? Ao texto original. Eu vou trazer mais alguns exemplos para vocês. Sobre as músicas, né, que foram adaptadas essas leis, a gente tem aí músicas que falam dos direitos universais dos humanos, né? Tem músicas que falam do ECA, entre outras leis e regras que foram criadas aí, tá? Tô trazendo um exemplo aqui para vocês, que é uma letra de uma música, que chama A Música que Todos Deveriam Saber a Letra. Essa música, ela fala sobre os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um clipe criado pelo Ministério Público mesmo, tá? E esse manifesto, ele leva a gente a pensar nos nossos direitos, nos nossos deveres, como lutar por eles, como reivindicar que eles sejam respeitados, tá? Então, é interessante, coloquei o link aqui, quem quiser assistir o clipe, fica à vontade, é bem legal, até para conhecer a letra da música, né? E aí, é isso, as músicas, a HQ, o poema, eles vão trazer a sua própria característica do gênero, né, da sua estrutura, da sua linguagem, mas remetendo-se a sempre essas regras, esses direitos, esses deveres que foi a base para que eles tenham sido criados, tá? Então, tem que ter fidelidade no conteúdo, certo? Aqui eu trouxe um exemplo de um trecho da Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá? Percebam que a linguagem ela é mais formal, o texto ele é direto, objetivo, e ele é dividido em artigos. Cada artigo vai trazer um direito ou um dever aí, tá? Então, observem, leiam, comparem com a HQ, comparem com a música, e qualquer dúvida, anotem, me procurem, me mandem, entrem no plantão que a gente conversa, tá bom? Beijo, até mais.